Salve, salve, rapa. Vou falar do pastor André Valadão hoje, sobre a postagem, a resposta polêmica que ele deu. E eu queria fazer uma ressalva antes de começar o assunto. Aliás, algumas ressalvas. A primeira, esse assunto hoje em dia ele está extremamente emocional e nem um pouco racional. O que vira uma coisa apenas raivosa ou tendenciosa a um radicalismo de ambos os lados e fica muito chato, tá ligado? É um assunto muito chato. Então, eu quero fazer esse vídeo para quem gosta de pensar e ir além da superfície do assunto, tá ligado? Então, eu quero ir além da superfície, eu quero pensar não na teoria apenas, mas na prática também. O pastor André Valadão, como todos sabem, foi perguntado para ele se um casal de homens quisesse frequentar a igreja dele. Aí ele respondeu de uma forma até que rude e falou assim: não, ó, aqui não é, a igreja não é lugar de dois homens e se eles quiserem, sei lá, ficarem juntos, eles têm que ir para um clube gay, alguma coisa. Eu vou começar a minha resposta do ponto de vista do evangelho, que eu prego e que eu acredito. Tá? 1. Todos nós somos pecadores. Não é que a gente foi, não, antes de conhecer Jesus. A gente é hoje. Você que está me assistindo, eu que estou aqui falando, André Valadão que está lá não sei aonde. Todos nós pecamos no dia de hoje. Pecaremos no dia de amanhã e continuaremos pecando até o dia da vinda de Cristo. Tá? Qualquer um que falar para você que não é assim, das duas uma, ou não tem consciência de si mesmo, não sabe a profundidade que é a alma humana e que a gente tropeça até no olhar, até no pensar, até no falar, ou simplesmente é uma pessoa hipócrita e mentirosa, que é a maioria dos casos. Que são as pessoas que pensam que são santas, que podem apontar o dedo na cara dos outros em relação a pecados pessoais. E aí vai a minha primeira separação. O que a pessoa faz no privado, na vida privada dela, não diz respeito a nós. Se essa pessoa quiser pregar o comportamento dela em público e dizer que isso é bom, isso diz respeito a todos. Porque se você joga um assunto na arena pública, você tem que aceitar que as outras pessoas têm uma opinião diferente da sua. Tá? O evangelho que eu acredito perdoa o gay e permite sim que o gay sente lá na igreja para assistir todos os dias o culto, quantas vezes ele quiser. Se ele quiser cultuar, ele fazer o que ele quiser. O evangelho que eu acredito. Porque se não pode o gay por ser pecador, né, essa lógica, não pode eu também. E não pode você também, não pode André Valadão também. Ou existe o pecadinho e o pecadão, né? Porque não é isso que vocês falam o tempo inteiro, que não existe pecadinho nem pecadão. Por que o pecado do gay é pior? Então, tá. Agora tem um detalhe. A comunidade gay quer que a gente extingua o conceito de pecado, o que também não é bom, tá? Para você falar que a homossexualidade não é pecado, você tem que simplesmente rasgar a Bíblia. Ou então você tem que pegar e distorcer totalmente a interpretação. Entendeu? Agora não convém a mim ficar apontando dedo na cara dos outros e dizer que isso é pecado. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas aí que entra o outro detalhe. O debate político, porque a questão aqui é sim uma ofensiva. Aqui eu vou separar o pastor André Valadão, quanto pregador do evangelho, que prega e que tem que aceitar todo mundo, e não quer aceitar, é um ponto. Tá? E eu, dentro da minha visão de evangelho, eu acho que ele não só está errado, como ele vai prestar conta diante de Deus por fechar as portas para vidas. Certo? Isso não é um julgamento. Porque assim, tem poucas coisas que traz um juízo sobre uma pessoa. Uma delas é essa. É quando você fecha as portas do evangelho para algumas pessoas. E tem outra coisa que é o debate político sobre o assunto. Que aí é a comunidade gay querendo fazer uma ofensiva contra os evangélicos. Muitos deles com ressentimentos até pessoais sobre a igreja. Porque já foram da igreja, já passaram veneno na igreja
do tipo de pastores como o próprio André Valadão, ouviram coisas que desagradaram, foram desrespeitados, e tem uma ofensiva pessoal para distorcer o que a igreja acredita. Tá entendendo? Você tá vendo que a coisa é muito mais profunda do que preto e branco? Tá ligado? É um degradê de cinza muito maior do que tudo isso. Então, assim, eu acho que a gente nem deve pegar uma pessoa qualquer que seja e ficar apontando o dedo na cara dela sobre o que é pecado e o que não é. Cada um sabe de si, cada um presta conta de si. Agora, existe um grupo político organizado fazendo uma ofensiva, sim, contra a liberdade da igreja de querer acreditar o que é pecado e o que não é. A interpretação do pastor André Valadão, para mim, é grosseira, tosca, tá ligado? Diminui a cruz de Cristo, que é a cruz do perdão, não é a cruz do juízo, do juízo no sentido humano da palavra, porque no sentido de Deus a misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia é amor, tá? Se você olhar desse ponto de vista, ele está diminuindo a cruz de Cristo. Jesus perdoa todos os nossos pecados aqui, menos daquele cara ali. Todos nós podemos estar aqui na presença de Deus, menos eles. Por quê? Isso é uma exclusão, uma clara exclusão. Agora, do ponto de vista político, ele tem direito de fazer isso e de acreditar lá dentro dos quadradinhos dele, das paredes dele, dessa forma. Essa é a grande questão, porque o que se busca no futuro, e isso eu tenho certeza, é cercear a liberdade de pastores como ele. E assim, a gente fala de um cara que nem o André Valadão, que é um cara rico, um cara que tem algum poder, que tem influência na mídia, que tem deputados a favor dele. Agora você imagina uma ofensiva dessa com um pastorzinho aí, de uma quebrada, de uma periferia, que tem vários que acreditam igual o André Valadão, que também tem direito de acreditar, que eu discordo. Repito, não entendeu Jesus, o cara, mas ele tem direito. O macumbeiro tem direito de cultuar, o crente religioso ao extremo tem direito de cultuar, todo mundo tem, tá? Eu não vou admitir nem o distrato às vidas de seres humanos que são gays e querem continuar sendo gays, e não vou admitir também o distrato de pessoas que querem acreditar que a homossexualidade é pecado. Eles têm esse direito. Eles têm esse direito. Tá? Mas vocês estão misturando todo o assunto. E aí quando um fala uma coisa, fala, você é homofóbico, aí não sei o que, você... Você tá entendendo? Essa bagunça não pode... A gente não pode permitir esse tipo de bagunça no debate, que senão a gente nunca vai entender nada. E é isso. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Não é certo, não é errado, né? Enfim. Eu quero que você reflita aí com os elementos que eu te dei e com elementos que outras pessoas te deram aí sobre o assunto. É nóis.